A paz do Senhor, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, para trazer mais uma palavra dele para a sua vida e para o seu coração, nesta manhã de domingo, abençoado pelas mãos do nosso Deus. Eu gostaria que você, como membro ouvinte desta live do Instagram, pudesse pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo, primeira carta de João ao Novo Testamento, primeira carta de João ao Novo Testamento, capítulo de número 1, verso de número 8 até o verso de número 10 da palavra de Deus. Aleluias. Quanto muitas pessoas estão chegando agora, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra, é um prazer muito imenso da parte de Deus. Aleluia. Abri a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 8 até o verso de número 10 da palavra de Deus, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluias. Graças a Deus por esse texto da Bíblia. Eu quero falar para você sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus que cura, que alcança, a palavra de Deus que liberta, salva a sua vida para Jesus. Falar sobre o texto da palavra de Deus, sobre o pecado, sobre a confissão e o perdão de Deus, eu entro numa passagem muito interessante e muito importantíssima para a vida do ser humano. O ser humano que está em pecado. A carne do ser humano, se você já observou espiritualmente, ela é fraca, porque o ser humano se entrega ao pecado muito fácil. Se o ser humano não vigiou, não orou a Deus, não se fortaleceu, não fortaleceu o espírito dele, a carne do ser humano é muito fraca. Ele se entrega ao pecado de uma maneira automática, de uma maneira sem interruptamente. Eu começo a entender que, ao texto da Bíblia, em primeira carta do apóstolo João, que ele escreve sobre o perdão, sobre a confissão e sobre o pecado. O pecado do ser humano é um pecado muito grave, porque leva a ele se destruir, leva o ser humano a ter um vazio na tua vida. Quando o ser humano peca, é a Deus que ele está envergonhando, é a Deus que ele está desonrando, principalmente o princípio da sua palavra, principalmente os seus mandamentos. Então eu preciso pecar? Não preciso pecar. O que eu faço? Eu suporto, eu resisto. Se eu estou me fortalecendo na oração e na palavra de Deus, eu tento suportar e resistir o pecado, resistir à iniquidade, resistir à carne. A carne pode tentar ser o meu autodomínio sobre a minha vida e os meus caminhos, mas eu tenho que lutar contra a minha carne, porque a minha carne não deve ser maior do que o fortalecimento do Espírito de Deus na minha vida. A carne não pode ser o meu autocontrole, o meu autodomínio. Eu tenho que ser o autocontrole com o Espírito de Deus na minha vida sobre a carne, sobre o pecado. Então, quando nós falamos sobre desejos e prazeres pecaminosos da carne, falamos sobre destruição na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer família. Falamos sobre o pecado. O pecado é tão grave que pode fazer o povo ficar iludido por muito tempo, e pode fazer o povo esquecer de Deus muito rápido. O pecado é muito grave na vida do seu povo.
O pecado é uma crise que vai levando e vai. Mas depois ele se esquece que tem um Deus, que ele precisa orar, que ele precisa ler a palavra de Deus, que ele precisa se santificar mais. Então o pecado leva o ser humano à destruição, leva o ser humano mais profundo no buraco. Esse pecado é um pecado muito grave, que causa destruição, que causa morte, que causa, com certeza, vergonha e humilhação para Deus que está nos céus. Então, quando falamos sobre pecado, falamos sobre confissão. Quando o ser humano confessa os seus pecados, quando o ser humano fala a verdade quando ora, quando o ser humano se arrepende com sinceridade e com honestidade no seu coração para Deus. O pecado é muito grave. Olha o que a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Estamos enganando a quem? A nós mesmos, porque todos nós, seres humanos, ou homem ou mulher, temos um pecado na carne. A carne é o nosso pecado. Agora, se nós queremos viver uma vida sem pecado nenhum, estamos enganando a nós mesmos, porque cada ser humano tem pecado. Cada ser humano tem pecado. Então, escute uma coisa: eu preciso confessar os meus pecados para Deus. Eu preciso declarar e esclarecer os meus pecados para Deus, para que Deus faça o quê? Me perdoa. Para que Deus tenha misericórdia da minha vida e da minha alma. Para que Deus possa me salvar, possa me dar uma oportunidade de viver mais uma vez, de ter Deus na minha vida mais uma vez, de ter o Espírito de Deus mais uma vez nos meus caminhos. Então, o pecado, a confissão e o perdão são três coisas que tem que estar na sua vida. O ser humano tem pecado, o ser humano pode confessar os seus pecados e o ser humano pode ser perdoado pelos seus pecados. Então, quando nós abrimos a Bíblia e dissemos assim, olha o que a Bíblia fala: porque estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós, porque a verdade nunca esteve em nós, a verdade sempre está com Deus. Deus é o nosso Pai da verdade. Então escute uma coisa: se Deus é o Pai da verdade, tenha certeza que Deus é a verdade que liberta o ser humano dessa imundícia da sua carne, desse sofrimento da sua carne. Deus perdoa o ser humano, Deus transforma a vida do ser humano, Deus cura, Deus salva a vida do ser humano através da sua palavra verdadeira que santifica a vida do ser humano. Olha o que a Bíblia diz: a verdade santifica, e Deus é o Pai da verdade. Então Ele santifica a nossa vida, Ele santifica o nosso interior. Escute uma coisa, olha o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel. Quando a Bíblia menciona Ele é fiel, ela está dizendo Deus é fiel. Deus é fiel e justo. Deus é de justiça. É um Deus que nós adoramos, é um Deus que nós servimos, um Deus fiel, um Deus de justiça, um Deus de verdade. É esse Deus que o ser humano adora e serve sobre essa terra. Então escute uma coisa: Ele é um Deus justo, Ele tem leis e padrões estabelecidos para a vida do seu povo. Então Ele é um rei justo, um Deus justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus é fiel com o ser humano. O ser humano que não é fiel com Deus, o ser humano que não vive uma vida justa com Deus, mas Deus quer viver uma vida justa com você, uma vida fiel com você. Ele quer ver os seus sonhos, as suas promessas, os seus projetos se cumprirem na sua vida.
Então Deus é fiel, Deus é justo, porque Deus não mente. Deus não mente para o ser humano, Deus não mente quando Ele quer lhe dar projetos, quando Ele quer cumprir uma promessa na tua vida, quando Ele quer te abençoar. Deus não mente. Tudo que Deus fala, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus é um ser que nunca mentiu, Ele é um ser da verdade, Ele só sabe dizer a verdade, o que vai acontecer, o que está por vir, o que está acontecendo e o que já aconteceu. Deus é um Deus de verdade, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro, porque Ele é um Deus da eternidade de eternidade. Então escute uma coisa, se Deus é fiel e justo, Ele é fiel com o ser humano. Ele estabelece leis para que o ser humano sirva a Ele adequadamente, correto. Deus coloca o ser humano numa posição, num caminho, para que o ser humano sirva a Ele corretamente. Porque Deus é fiel, Ele coloca o ser humano ali no seu caminho, Ele coloca o ser humano na sua palavra e fala assim: agora você tem que me obedecer, está esse princípio aqui para você seguir, está essa colocação para você seguir, então você tem que me obedecer, tem que ser fiel a mim, porque eu serei fiel na sua vida, porque eu serei justo na sua vida. Então escute uma coisa, agora o ser humano que quer desviar, quer ir para um outro caminho, a não ser o caminho que Deus te colocou, te posicionou, aonde Deus te permaneceu, você quer ir para outro caminho, quer seguir a sua vida, quer fazer as suas decisões, quer andar pelos seus próprios pensamentos, aí Deus não aceita. Sabe por quê? Aí Deus não pode ser fiel, Deus não pode ser justo. Deus só é justo e fiel com quem anda nos seus caminhos, com quem é justo com Ele, com quem anda corretamente com a sua palavra, com quem ora, com quem pede perdão, com quem confessa os seus pecados, para que Deus perdoe a sua vida, perdoe as suas impurezas, perdoe as suas iniquidades. Então olha o que a Bíblia diz: para nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. Deus não ama a injustiça, Deus não ama a impureza, Deus não ama o pecado, é muito pelo contrário. Deus vomita o pecado, Deus vomita a injustiça, porque Ele é um Deus justo, Ele não pode ser um Deus de injustiça. O nosso Deus é um Deus fiel, Ele não pode ser um Deus covarde, um Deus que bula a sua lei, que bula a sua palavra. Ele é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus santo. O ser humano tem que aprender o quê? Que Deus é um Deus justo, de justiça, fiel. Agora, se o ser humano querer ir para outro caminho, a não ser o caminho de Deus, o caminho da vida eterna, quer ir para o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho do erro. E aí, o que acontece com o ser humano? O ser humano não pode ter os seus sonhos realizados por Deus, não pode ter uma vida que Deus cumpriria as promessas. Mas escute, Deus pode cumprir as promessas, Deus pode cumprir os projetos dele na sua vida, se você se arrepender do seu pecado e confessar para Deus de todo o seu coração. Ele vai ser fiel para te honrar na sua vida. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra, que nós não temos pecado algum, que nós não erramos, que nós não fazemos isso, se nós não temos nenhum ressentimento, se nós não temos nenhum arrependimento dentro de nós e falamos para Deus: Deus, eu não errei, que você fez isso, e tenha certeza que você praticou esse pecado, tenha certeza que você foi uma pessoa que teve falta de caráter. Então Deus sabe, porque Ele é um Deus onisciente, Ele conhece o pensamento do ser humano, Ele conhece o interior do ser humano. Então escute uma coisa, Deus ainda quer te perdoar, mas Ele quer que você confessa na oração, no clamor, os seus pecados para Ele, para que Ele te perdoe, para que Ele tenha misericórdia de você, porque todos nós somos pecadores, estamos aqui na dependência do nosso Deus, estamos de pé porque o nosso Deus nos sustenta com a sua graça. Então escute uma coisa, se Deus
quer perdoar sua vida, os seus pecados, é para que amanhã você seja uma pessoa melhor. Amanhã você seja uma pessoa melhor no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Então Deus quer te perdoar para que você tenha caráter novamente, para que você tenha ainda honestidade carregando com você, para que você tenha, meu filho, um caminho justo sobre essa terra. Uma pessoa que vai ter uma nova experiência de vida para viver, uma pessoa que vai ter um novo caminho para caminhar. Então Deus perdoa o ser humano para que ele viva uma vida com ele, para que o ser humano não despreze a Deus mais, mas para que o ser humano continue com Deus, um Deus de justiça, um Deus que não é mentiroso. Ele não é um Deus mentiroso, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus real, é um Deus que está ao nosso meio, é um Deus que existe. Então escute, se nós hoje confessarmos nessa manhã, neste domingo, os nossos pecados para Deus, Deus vai nos perdoar com a tua misericórdia, com o teu amor que estende de geração em geração. Deus vai te perdoar, meu filho. Volte para o Senhor. Você que está triste, você que está desanimado, você que está pensando que o seu sonho morreu, o seu projeto morreu, o seu casamento morreu, a sua família morreu, escute uma coisa, dobre os seus joelhos, peça perdão para Deus, confessa os seus pecados, confessa o teu erro, fala: Senhor, eu não quero mais essa amargura dentro de mim, eu não quero mais esse ressentimento amargoso, Pai, esse ressentimento de tristeza, Senhor. Eu quero, Senhor, viver em paz, viver em alívio, viver, meu Pai, na tranquilidade do seu Espírito. Deus, eu quero, Senhor, na minha vida, agora em diante, eu quero alegria, eu quero paz, Senhor. Eu quero viver com o Senhor na minha vida e nos meus caminhos. Peça perdão para Deus, Deus vai te perdoar, Deus vai mudar o seu caráter, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar os seus caminhos, Deus vai mudar a história da sua família. Deus está mudando cativeiros, Deus está mudando vidas, Deus está mudando interiores. Deus age e opera na sua vida, minha irmã e meu irmão. Acredite em Deus, crê em Deus, confie em Deus. Ele está mudando a sua vida hoje, está mudando a sua família hoje, está mudando o seu casamento hoje. Volta para o Senhor Jesus, volta para Deus, volta para a casa do Senhor, volta para a palavra de Deus, volta a orar ao Senhor Jesus. Ele está à sua espera, amém? Volta para Jesus, volta para Ele, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas iniquidades, peça perdão. Deus vai te perdoar, mas não para que você amanhã esteja errando com Ele novamente, esteja pecando com Ele. Isso é ser egoísta, safadeza. Deus conhece o ser humano, sabe muito bem quando o ser humano pede perdão com honestidade e sinceridade, porque amanhã ele vai querer ser uma pessoa melhor, porque amanhã ele vai querer ser uma pessoa transformada, uma pessoa que vai honrar o reino dos céus, que vai honrar o rosto, o semblante do seu Deus. Então escute uma coisa, isso é caráter diante de Deus. Pedir perdão pelos meus pecados é um caráter e uma atitude que eu devo tomar na minha vida, amém? Eu gostaria, deixando essa palavra ao seu coração, nesse exato momento, de orar pela sua vida agora, pela sua família. Vamos orar? Levante as suas mãos, feche seus olhos. Vamos orar para nós estarmos encerrando esta live nesta manhã de domingo. Deus falou ao seu coração. Acredite em Deus. Tudo que está passando na sua vida é um processo. Vai passar em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vai acabar essa prova, vai acabar esse vale. Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a tua situação para melhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, eu oro por essas vidas que aqui estão conosco, Pai. Irmão Anderson Júnior, que entrou conosco, Pai, nos assistindo nesta live do Instagram ao vivo. A vida do irmão Luiz, que também entrou conosco, Pai, nos assistindo nesta live também do Instagram. Deus, todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai, e todos aqueles que estiveram aqui, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe a família, abençoe a casa, abençoe, meu Deus, o trabalho desta pessoa, abençoe, meu Deus, os caminhos dela, que elas possam, meu Deus, encontrar o Senhor na vida delas e, meu Deus, nas decisões delas, Pai. Senhor, guia os caminhos deles, proteja eles, guarde eles, abençoe eles, em nome de Jesus.
desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. E você possa dizer no mínimo, um amém a Jesus que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado pela sua presença. Leve o meu abraço, leve o meu carinho em Cristo Jesus para a sua vida. Fique essa palavra de Deus para o seu coração. Voltaremos aqui mais vezes para falar de Jesus para a sua vida. E você pode nos assistir no nosso canal aqui mesmo, assistir todos os nossos vídeos, todas as transmissões ao vivo. Estamos aqui todos os dias fazendo essa obra crescer e alcançar mais vidas para o reino de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.